Bom, o nosso primeiro módulo, o Apegue-se ao desapego, como o próprio nome diz, a ideia é a gente já partir, né, pra esse lugar de fazer uma pré-seleção daquelas peças de uma forma bem intuitiva, né, daquelas peças que já não fazem mais sentido para você, né, já não conversam com você, eh, daquelas que sim, aí sim falam afetivamente, né, que te representam, representam o seu ciclo atual, né. E depois que a gente faz essa pré-seleção, a gente parte para aquelas que a gente selecionou, eh, a gente parte para essa etapa de experimentar elas, né, e avaliar elas sobre esse critério de caimento delas, ou seja, se elas estão desconfortáveis, se elas, são peças que você gosta, mas que na hora que você está vestindo, você não consegue, né, não tá ficando legal, você ainda não tem ainda uma ideia do porquê, mas de alguma forma aquilo gera algum desconforto, né, e você não consegue sustentar. Então é importante, né, que a gente já, aqui, já também entenda que talvez não seja a melhor peça para estar ali no seu guarda-roupa, porque quando você chegar lá mais à frente, é importante que você só tenha peças que estejam caindo bem, que você se sinta bem, se sinta confortável e que estejam conectadas eh, com o seu ciclo atual, né, que, enfim, você esteja ali gostando dela, entendendo que ela faz parte desse momento atual, né. Além disso, a gente também analisa elas sobre as condições, o estado dessas peças, né, porque às vezes é um fiozinho que está corrido, ah, essas peças que ficam empelotadas, né, enfim, isso tudo de alguma forma, acaba, comprometendo a qualidade da comunicação desse vestir, né. Então quando a gente vê uma pessoa que normalmente ela parece que ela está sempre bem arrumada, você pode olhar, você vai ver que ela está com peças que estão em bom estado, né, de conservação, então isso também já ajuda muito, né. Então a gente traz essa etapa de sim experimentar e também de olhar sobre esse olhar da condição da peça, né, experimentar para ver os critérios de caimento, quanto ao caimento, mas também, não só também, né, mas também com relação ao estado dessas peças, se elas estão em boas condições, isso também vai contar, né. Para aquelas pessoas que já estão aí nas jornadas, né, vestindo minha beleza, no minhas cores, aqui, a gente tem, ah um momento em que a gente coloca na prática, né, também, a gente vai experimentar e vai levar em consideração também, aí sim, esses critérios de, modelagem, estilo pessoal, né, cores, né, aquelas que, de alguma forma harmonizam, com a sua beleza, né, ou até mesmo, né, dentro das propostas de combinações das cores, as cores que você quer manter nesse momento atual do seu ciclo de vida, né, que fazem sentido para você. Então, aqui, para essas pessoas a gente consegue também e vai também trazer, esse lugar para que elas possam estar selecionando essas peças sobre esses critérios também. Porque, tanto a jornada Vestindo Minha Beleza quanto Minhas Cores já traz muito, né, desse conteúdo muito alinhado com a sua beleza, né, com as possíveis combinações que, de forma geral, dentro da combinação de cores, a gente pode harmonizar, ou no meio do caminho, se fez uma coloração pessoal, né, as cores que harmonizam com a sua beleza pessoal, né. Então, isso de alguma forma aqui, eh a gente consegue até mais do que, né, quem está ali, né, só sobre através daqueles primeiros critérios, a gente consegue costurar um guarda-roupa muito assertivo aqui, quando a gente usa esses critérios, né, partindo desses conhecimentos, conceitos que vocês vão ter aí, através da jornada Vestindo Minha Beleza e do Minhas Cores. Então, nessa etapa aqui, a gente também, para essas pessoas que já estão nessas jornadas, a gente faz a seleção sobre esses critérios também. E aí sim, né, para que aí a gente já tenha essa primeira
pré-seleção daquelas peças que somente fizeram sentido para você, né, e já tem uma percepção daquelas peças que, de repente, vão ficar, mas precisam de algum ajuste, né, alguma limpeza, enfim. E para que a gente, possa, né, exercitando esse lugar, se abrindo para esse desapego, né, abrindo espaço, criando espaço, eh a gente traz, né, a nossa pílula chamado, né, de autocuidado, a Apex, com todas essas propostas, né, de manifestações, respirações, iogas, sugestões de receitas, de cuidados pessoais para esse momento em que você está precisando simplesmente soltar, simplesmente exercitar esse lugar do desapego, né, do afeto, né, do se relacionar, né, é soltar, a essa questão do apego e se abrir para essa questão do afeto, né. Então, a gente vai estar ancorando essas práticas vão ajudar, vão ancorar, ao longo dessa semana, né, desse primeiro módulo, e aí ao final dessa etapa, a gente já vai ter um guarda-roupa, vocês podem ter certeza, bem funcional, bem conectado com você e que vai facilitar muito o seu vestir no final da jornada. Então, eh, eu tenho certeza que essa primeira etapa aqui já vai, dizer muito sobre você, que você já vai falar: "Nossa, como eu estava aqui, enfim, no meio de coisas que já não faziam o menor sentido, né, e você vai começar a já, eh, curtir um pouquinho desse novo vestir, né, já vai ver ali, nossa, que realmente o que você está ali escolhendo, tem muito mais a ver com você e vai ver que você tem muito mais peça e possibilidade, ali você já começa a ver. Então, nesse primeiro módulo é isso, né, a gente já traz aí, essas peças selecionadas e esse guarda-roupa com certeza já sai muito funcional, muito conectado com o seu vestir.